Boa noite, Shirley. Eu estava sem voz agora, sei lá. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Está sem voz, Luiz? Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite. Sim, senhor. Boa noite, Beth. Boa noite, Sula. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Esperar mais 2 minutinhos para a gente, né? Ver se o pessoal faltam aí, talvez a Anailda que participe, também ainda falta a Cris, né? Não sei se ela vai. A Cris está viajando. Ah, tá, então tudo bem. Já não vem. Não. Gaia, deita aí. Gaia, deita. Gaia. Deita aqui. Deita aqui do lado. Ok, então acho que a gente pode dar início, se chegar mais alguém. Enquanto isso, estamos fazendo a nossa oração. A Inês também, não sei se ela falou que vinha ou não vinha, mas aí agora a gente vai dar início depois.
Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você deu o PDF pra gente? Não, né? Não, precisa? Eu tenho o livro, mas eu não cacei. É, né? Não deu tempo. Esses dias aí estão meio cheios. Não, tudo bem, você me pediu isso agora, né? Desculpa, eu pensei que você ia jogar pra gente. Eu tenho, já vou colocar agora, vai. Não, se você tiver, é que eu gosto de rabiscar. Por favor. Por favor. Se não, eu procuro aqui o... Tudo. A Naída está perguntando, vamos lá. Está no grupo. Você pôs o PDF no grupo? Não, a Naída está me mandando uma mensagem agora. Onde que eu coloquei o link? Está nos grupos. Deixa eu mandar para ela, ver se... Uma semana... Eu vou colocar lá no grupo o livro, tá bom? Você coloca aí? Obrigado, Eduarda. Tá, eu vou mandar para a Nailda o link aqui. Gaia, não começa. Não começa. Senão vai descer. Não começa. Não. Ok. Vamos lá. Quem se habilita a fazer a abertura do nosso grupo de estudo desse novo livro que a gente vai dar início a hora? Vamos ler. Aí já chegou. Quem se habilita? Posso ler um trecho aqui? Pode ler. Mas, vamos lá. Leia depois. Primeiro chama todo mundo para a reflexão, entendeu? Lembra disso? Lembra? Então, vamos nos unir para essa reflexão sobre a felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz, traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. O amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor, que é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza e derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará, no campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. André Luiz e Chico Xavier. Tá sem áudio, Neno? A Sônia chegou, então. Que surpresa, é? Surpresa hoje. Legal. Ela tá Ok. sem não tá dando, ela tá falando e não dá para ouvir, Edu. Tem que... Acho que o Neto tá ensinando ela, né? Tem que abrir o áudio.
abrir o áudio. Ensina ela como que abre o áudio. Vamos lá. Que bonitinho. Mas tudo bem, não tem problema. O importante... Clica no microfoninho, tem um microfoninho aí, clica. Para sua avó conseguir falar. Filha, fica aqui quietinha, filha, pra gente falar. Tudo bem? Tudo bem? Tô te deixando na cama. Eu tô até te deixando deitar na cama. Mas tudo bem. Vamos começar, então, hoje. Deste livro, Os Mensageiros, a gente... ele trouxe uma reflexão muito profunda, já desde o início, desde o prefácio dele, né? E é exatamente o que nós vamos estar hoje, só o prefácio. E para vocês, vamos começar a perceber, acho que quando nós fizemos o prefácio do Nosso Lar, a gente não tinha criado uma expectativa tão grande, né? Foi à medida que fomos estudando os capítulos, que nós começamos a ter uma consciência maior do estudo do Nosso Lar, do estudo da obra de André Luiz. E este livro, Os Mensageiros, vocês vão perceber que também vai estar trazendo muita reflexão. E desde o prefácio, ele vai estar nos auxiliando, na verdade, para uma construção de uma consciência maior, para que quando fizermos a passagem, realmente a gente esteja muito mais preparado, né? Não que a gente vai estar preparado, a gente nunca vai estar preparado 100%, né? Mas pelo menos um pouco mais preparado. Então, como a gente vai estar iniciando pelo prefácio, a gente vai perceber que quem faz sempre os prefácios da obra é o Emmanuel, né? Toda vez que terminavam a psicografia de algum livro, o Emmanuel, ele que fazia o prefácio. E neste caso, ele foi ditado esse prefácio para o Chico no dia 26 de fevereiro de 1944. Desta maneira, a gente pode pensar que o Chico deu início à obra deste livro, né? Talvez em novembro, dezembro de 43. E aí, por isso que ele terminou em 44, no início. E no dia 26 de fevereiro, né, o Emmanuel fez o prefácio. Só para a gente também se atentar aos tempos, nesse período, o Chico ele morava em Pedro Leopoldo, né? Ele mudou para Uberaba só em 1952. E as psicografias dos livros, né, que ele escrevia, o Chico, ele fazia nas reuniões mediúnicas do Centro Meimei lá, e que era dirigido por Arnaldo Rocha, tá? E esse Arnaldo Rocha, que ele acompanhou durante muito tempo o Chico, ele gravava, né? Ele fazia as psicofonias, e desses encontros, né, que tinham nesse centro, no Centro Meimei, foram lançados 2 livros com as transcrições dessas psicofonias. Um é Instruções Psicofonias e o outro, Vozes do Grande Além. Esses 2 livros que foram lançados. E o Arnaldo também, ele contou que assim que o Chico terminava a psicografia dos livros, o Emmanuel, né, fazia uma reunião mediúnica especial para fazer a revisão de todas as falas, né, dos benfeitores que auxiliaram para fazer esse livro. Então, é assim,
durante a escrita, quem estava do lado do Chico, junto com André Luiz, era Emmanuel e o Dr. Bezerra de Menezes. E quando terminavam a obra, o Arnaldo, ele lia essa obra em voz alta, toda a obra, e os benfeitores que faziam parte dessa obra, eles iam corrigindo, né? Eles iam corrigindo aquilo que talvez, né, tinha se desviado um pouco do contexto. Então, partindo já, que ainda não dei início ao prefácio, mas partindo já a ideia, olha os cuidados que os espíritos têm, né, tinha naquela época, mas a gente sabe que é da mesma maneira, para que realmente a informação chegue como se fala, muito verdadeira, né, com todo cuidado para que a gente possa entender realmente o que eles querem passar, sem criar grandes, né, fantasias. Então, é todo um cuidado que a espiritualidade tem para nos ensinar, né? Como falaremos assim, é um verdadeiro tesouro tudo isso daí. E aí a gente, a partir deste livro aqui, de hoje, no caso, vamos perceber, assim como foram os 25 capítulos da segunda parte do André Luiz, que a cada dia nos trazia uma reflexão diferente, que a cada dia a gente aumentava a nossa consciência. Desde o prefácio do Mensageiros, como a gente já vem estudando essa obra, eu tenho certeza que a gente vai estar mais reflexivos do que entramos hoje, só com o prefácio. Então, acho que é algo que a gente pode estar imaginando o quanto que nós vamos estar aprendendo durante os capítulos a serem desenvolvidos dos Mensageiros. Então, iniciando o livro, tá? Prefácio. Os Mensageiros. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências dos mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Então, vamos lembrar que o prefácio, quem escreveu foi Emmanuel, tá? Então, Emmanuel começa o prefácio chamando a atenção de que a maioria da humanidade, ao ler a série, maioria talvez, vamos dizer assim, da humanidade que não é espírita, né? Vamos dizer assim, que lê a série André Luiz, ela tem a impressão, muitas vezes, de que o Chico Xavier, ele fez como se fosse uma projeção, né, uma projeção do que está acontecendo no presente como coisas futuras. Então, por quê? Porque as pessoas, se vocês lembrarem, lá no início do nosso lar, falava-se que quando você chegava no solar, você recebia uma roupa branca, um sapato, tudo específico, né? Todo mundo recebia a mesmo tipo de roupa para fazer parte da colônia. Então, poxa, quer dizer que espírito também usa roupa? Ele também se alimenta? Lembra que eles comiam, né? Na casa da Laura, desde que ele foi inicial, tinha aquela sopinha, mas, enfim. Também se alimentam os espíritos, então. Existem jardins que são cuidados, né? Moram em casa, então, também, né? Como fala lá, lembra que os bônus horas, você transforma isso naquilo que você quer, e dependendo dos bônus horas, você pode trocar por uma casa, né? Também quer dizer que tem equipamentos sofisticados. Olha os incrédulos, né? Como que eles podem estar
né, trazendo essas dúvidas para ele, porque eu sei que tem também transportes, né, que seriam aqueles aerobus. Existem instituições hierárquicas. Poxa vida, mas, né, podemos falar que talvez seja a mesma coisa, então? Tem horário de trabalho, tem remuneração, que são os bônus horas, né? Então, essa filosofia materialista, como ela não pode, teoricamente, né, provar, ela pensa que é imaginação do médium. Então, eles podem estar imaginando que realmente o Chico Xavier estaria projetando no livro o que não existe na Terra naquele momento. Então, gera-se o quê? Dúvidas nas pessoas. Né? Será que é verdade tudo isso? Será que é mesmo tudo isso? Está falando? E o que é mais preocupante? O que é mais preocupante não são as dúvidas dos espíritas. Olha que interessante, né? Não são as dúvidas dos espíritas o que é mais importante. E sim, o preocupante. E sim as certezas. Porque quem realmente está buscando a sabedoria, nós aqui estamos buscando a sabedoria, né? Conhecimentos. Quem está buscando a sabedoria, o que mais deve estar cultivando é o equilíbrio da dúvida. Porque ter certeza demais realmente é muito complicado. É como se a gente ficasse dentro de uma caixinha e não saímos dentro dela. O apóstolo Paulo nos ensina que o intelecto mal dirigido costuma produzir pessoas inchadas. Olha que legal isso daqui. O intelecto mal dirigido costuma produzir pessoas inchadas. Com o conhecimento, com essa busca de informação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos expandir, sim, conhecimento. Agora, inchar não. Crescer, expandir, esse é realmente o objetivo da nossa evolução. Agora, inchar é coisa de orgulho, coisa de potência. É de quem valoriza demais o intelecto. Então, o mais preocupante é quem realmente acredita que é certo em tudo que faz. E não aquele que gera dúvida, que tem dúvidas. Porque tem dúvidas, ele vai em busca. Agora, quem tem certeza, ele se fecha na caixinha e fala, não preciso mais nada. E aí, o que ele faz? Ele se enche, né, de certezas. Só que, por trás dessas certezas, se tem orgulho, prepotência, arrogância, né? Então, tudo isto, como ele diz aqui, tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Quem é muito materialista, filosoficamente falando, ele só acredita naquilo que está vendo e pronto, não quer saber mais nada. Ele ainda acha que está certo em tudo, entendeu? Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão
e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio. Isso daqui que talvez seja a frase da noite. Lutando por iluminar o raciocínio. Ou seja, não é só expandir o raciocínio, porque expandir o raciocínio não é tão difícil. Talvez seja o mais fácil. Mas iluminar o raciocínio, sim. Iluminar o raciocínio para expandir é mais difícil. Quando você está expandindo, trazendo novas ideias, você está expandindo o teu raciocínio. Então, é algo mais fácil de você estar, né, crescendo. Agora, iluminar o raciocínio que é o difícil. Vamos lembrar que este livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, né? E quem criou a bomba atômica, naquele momento, foram as maiores inteligências do século XX. Então, se houvesse, talvez, naquele momento, uma iluminação no raciocínio de todos os cientistas, talvez aquelas duas bombas não teriam sido jogadas. Mas, voltando, como houve um exagero, né? Um inchaço, colocando o que está aqui no livro, um inchaço de egos, de conhecimento, né? Com isso daí fez que inchasse os egos, a prepotência, eu posso, eu consigo, eu sou. Aí o raciocínio ficou na sombra. E o resultado nós sabemos qual foi. Então, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Então, preparando-se, ou seja, vamos lá, permanecendo diante da própria consciência, nós com nós mesmos, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Então, o que quer dizer isso daqui? Que não é porque a gente vai morrer que nós vamos virar anjos de repente. A maioria dos espíritos encarnados, ela está composta por espíritos da terceira ordem. E são espíritos imperfeitos. Então, sendo assim, quando eles desencarnam, eles não vão muito longe. Se a gente lembrar, né, tem um umbral, né, as colônias mais acima, e depois outras esferas mais evoluídas. Então, como nós somos, né, tipo assim, espíritos da terceira ordem, a gente não tem condições de ir diretamente para uma esfera de espíritos evoluídos. É por isso que esses espíritos ainda, e nós, né, de repente, a gente não sabe, não vamos julgar quem não vai, quem vai, mas vão continuar vivendo de uma maneira muito semelhante à maneira que se vive aqui na Terra. Continuando, então. Ninguém pode trair as leis evolutivas. As leis da evolução, lembra que nós falamos também num dos capítulos, não são. A gente não passa. A gente não vai chegar, por exemplo, no nosso lar e, de repente, pegar
uma função de ministro. Existe uma lei evolutiva, de evolução espiritual, para você chegar amanhã a ser um ministro. Então, ninguém pode trair essas leis evolutivas. Nos primeiros capítulos do Nosso Lar, nós falamos que não existia o QI, né? Quem indicou. Era pelo trabalho, pela evolução, pela dedicação ao outro, né? Que você iria evoluindo, passo a passo. Então, naquele momento que foi falado que também, né? Que ninguém pode trair essas leis evolutivas. Foi falado de uma outra maneira, mas é a mesma essência. Se um chimpanzé, olha essa parte aqui, eu acho legal, porque me trouxe também uma reflexão muito grande, e talvez a gente possa perceber que existem muitas pessoas ainda no mundo, no planeta, e podem se enxergar, ou a gente pode comparar, talvez, com um chimpanzé. Vamos lá, só para vocês perceberem, depois a gente conversa a respeito disso. Só falei isso para a gente prestar atenção. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontra-se recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolutiva, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Então, se você pega um chimpanzé e coloca no meio do palácio, ele não ia ter muito para contar de diferente. Então, bom, imagina só, o chimpanzé, ele é levado para um palácio. Sim, ele vai achar um pouquinho diferente, lógico, né? Só que aí, quando ele começa a ver como que os humanos se alimentam, de repente ele vai pegar uma coxa de frango e faz assim, fala, pô, legal. É da mesma maneira que a gente come lá, no meu grupo. De repente a pessoa vê comendo a banana assim, e fala, pô, legal, lá também a gente come dessa maneira. É interessante. Então, alguns hábitos, se a gente começa a analisar, o chimpanzé analisando, alguns hábitos não são tão diferentes do grupo dele. Dormir, por exemplo. Dormir, ele vai deitar, de repente vai ficar numa posição, né, de lado, tal, macaco, né, falando, a mesma coisa que a gente. Então, ele não vê tanta diferença para contar com os amigos dele. Comer, né, como já falei, né, não tem muita diferença. As necessidades básicas. Então, na verdade, o chimpanzé no meio do palácio, ele não estaria, para ele, no conceito dele, não teria tantas diferenças. E o Manuel diz assim, né, daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada. Então, para ele, para o macaco, vendo tudo aquilo lá, né, ele vai contar para os amigos dele, do grupo dele, falar, olha, realmente é interessante a vida do pessoal aqui, mas é algo um pouquinho mais aperfeiçoado. A cova, né, a cueva, como chama a cueva, o lugar onde nós ficamos, aqui ele tem mais colorido, lá é pedra, né, oscura, tal, mas para aquilo que ele exige, que ele quer, não tem muita diferença, né? Então, com isto, o que Emmanuel está querendo dizer? Que essa mudança de estado nossa, de encarnado para desencarnado, não vai ser tão grande. Não vai ser algo que nós estamos partindo para algo angelical, algo celestial, algo que, né, inimaginável. Não. Vai ser muito próximo do que nós estamos vivendo hoje.
Continuando, então. Então, daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na aureola da razão que envolve o espírito humano. Então, aí sim, aí que ele viria que existe uma diferença entre o humano e o chimpanzé. Porque o chimpanzé, ele teria uma dificuldade de acompanhar uma conversa, né, direcionada, uma conversa com o uso do raciocínio, e aí o chimpanzé ele se perderia. Então, por isso, talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas cassimiras e sedas modernas. Então, os pelos, para o macaco, né? Aquilo que cobre ele, para o macaco são os pelos. Para o ser humano, são as cassimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. Então, o chimpanzé ele pode chegar a dizer, nossa, uau, que caverna bonita que tem aqui, colorida, cheia de janelas, mas é a única coisa, não tem muita diferença, ele mora numa caverna. O que diferencia é a beleza que ele possa estar admirando. Mas para ele não faz sentido também. Algo tão maior. Não é a diferença, né, que faz sentido. Que faz aquele susto, né? Nunca vi isto, nem sei para que serve. Não, uma caverna para ele, né? O prado verde liga-se ao jardim civilizado. Então, o prado verde, a selva onde ele mora, o macaco, ou o chimpanzé, ele se liga, é parecido com o jardim civilizado. Para ele é a mesma coisa também. Não muda grandes situações, né? A gente pode ver, se lembrarmos também no nosso lar, algumas vegetações eram diferentes, né? Algumas flores eram diferentes. Quando o André Luiz foi para o plano superior a visitar a mãe, lá as flores, né, não deixava de ser uma flor, mas ela emitia luzes coloridas, né? Tem alguma diferença, ainda porque está em outra esfera mais evoluída ainda. Mas quando ele estava na casa da Dona Laura, quando estava nos parques, não tinha grande diferença. E o que o macaco percebe também. O prado de verde liga-se ao jardim civilizado. Tudo isso que o Emmanuel está falando é para a gente perceber que essa transformação que a gente vai estar, essa mudança de um plano material para o plano espiritual, é muito pequena, né? São pequenos detalhes. Ele está contando toda essa história por causa disso. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para a enobrecida do sentimento purificado da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Então, tudo o que se relaciona à razão, o chimpanzé teria
dificuldades. Então, da mesma maneira que nós estaremos diante de um espírito que já se edificou, já se elevou moralmente e espiritualmente, nós teríamos dificuldade, ou nós vamos ter dificuldade de compreender. E o que é interessante agora, pesquisas, tá? Pesquisas científicas. A diferença genética de um chimpanzé com nós é de 2%. E o que isso quer dizer? Né? Que o corpo físico do chimpanzé, do ponto de vista genético, é 98% igual ao nosso. Então, se o código genético do chimpanzé evoluísse 2%, ele iria se transformar em um Homo sapiens de uma outra espécie primata. E agora vamos pensar diferente. Acho que aí também, né, olhar para trás um pouco, né? Olha. Vamos imaginar que na Terra, aqui hoje, surgisse uma espécie 2% superior geneticamente a nós. Naquele momento, nós seríamos o chimpanzé. A dificuldade que nós teríamos de compreender esses seres seria a mesma que o chimpanzé tem de nos compreender. Quem fala isso, quem estudou isso e teve essa teoria, foi o Neil Grace, quem assistiu Cosmos na época de Carl Sagan. Quando o Carl Sagan deixou de fazer a série Cosmos, quem assumiu foi esse astrofísico também, estudioso. Então ele fez essa comparação. E assim, se a gente levar em conta que essa comparação, a gente está falando do chimpanzé, né? Mas essa metáfora do Neil Grace faz esse encontro, né? Ou seja, a ciência faz o encontro com a espiritualidade. Na mesma semelhança, né? Na mesma teoria. Continuando, então. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmo. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecidos de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. Então, assim, a natureza nunca vai se transformar para atender às nossas expectativas. Então, quem tem que mudar os pontos de vista somos nós. E quando a gente fala de natureza, não é só a natureza viva lá fora. A natureza
espiritual, a natureza geral. Tudo que faz parte é natural. A gente não vai, como foi falado, a gente não vai ultrapassar, né, a divindade. Vou desencarnar aqui, vou direto como ministério. Não. Isso não vai acontecer. Isso não seria fora da natureza, fora da lei da natureza. Então, quem tem que mudar alguma coisa na evolução somos nós, não é a natureza. A gente não vai mudar a natureza, de jeito nenhum. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. Então, a morte é um passo para a nossa evolução. Não é um salto, de jeito nenhum. A pessoa, quando está desencarnando, é a mesma pessoa que acaba de desencarnar do outro lado. É a mesma. Com toda a sua ignorância, com todas as suas imperfeições, com todos os seus vícios, com seus hábitos, com suas limitações, e também com suas potencialidades, com seus talentos, com seus dons. Então, não é porque a gente vai estar passando por um portão, né, um portal, que vamos nos transformar em alguém diferente. E com isto, o que quero dizer? É que qual é o momento da nossa perfeição, do nosso trabalho de perfeição? É agora. É agora. Porque a morte, na verdade, ela não vai fazer nenhuma mágica para que a gente se transforme em algo melhor. Então, se a gente quer realmente evoluir, é agora. Porque a morte física não é um salto do desequilíbrio, é um passo, simplesmente. A gente vai dar um passo. E quando você dá um passo caminhando, você não faz, né? Você não transforma. Você não vai de um lado para outro, dando um passo. São muitos passos para transformação, para evolução, né? Talvez quantos passos a gente deu para chegar hoje aqui, né? Quantas vezes desencarnamos e encarnamos para chegar aqui, ao que somos hoje. E ainda assim, somos limitados. Ainda assim, somos limitados. A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida. O homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Então, lembrando que nenhum de nós tem a permissão para visitar as esferas dos anjos. Nenhum de nós. Naturalmente, grande número de problemas referente à espiritualidade superior, aí espera a criatura desafiando-lhe conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. Então, né, como falei um pouquinho antes, não é porque a gente vai estar desencarnando que vamos adquirir uma sabedoria infinita. O processo evolutivo para nós é eterno.
A gente vai estar evoluindo sempre, para nós. O único que não vai estar, que a gente sabe que que sabe tudo que tem que saber, sabe além de, é Deus. Ele não precisa evoluir. Mas nós, sim. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Hoje, naquela época, talvez não teria mesmo tantas ferramentas, tantos instrumentos. Mas hoje nós temos nas nossas mãos ferramentas de aprimoramento. Nós temos instrumentos para o nosso aprimoramento espiritual. Aprimoramento para a nossa inteligência, dos nossos sentimentos, das nossas maneiras de agir, dos nossos comportamentos. A mensagem do Emmanuel, que está nos deixando hoje, não deixa para fazer no mundo espiritual o que deve ser feito durante a encarnação. Felizes os que buscam na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. E aí, né, qual é o lugar que ocupamos na terra? Qual é o nosso lugar? Qual é o meu lugar de serviço? Meu local de trabalho nesta encarnação, qual é? Será que estou fazendo a vontade de Deus? Será que estou cumprindo as minhas obrigações? Por isso que ele fala, felizes são aqueles porque buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, de acordo com a vontade de Deus. Aí uma reflexão, né, para cada um. Será que estamos nesse lugar e fazendo o que a vontade dele? Acho que vai cair, né? Que oração? Falta 4 minutos. Eu vou derrubar e vou abrir de novo, tá? Para não cortar a... Revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz... A Sônia caiu faz tempo, Rose. Ela não entrou, ela caiu e não entrou de novo. Onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar de um Aniceto ele vai tomar o lugar do Clarencio neste livro, tá? O benfeitor deste livro é Aniceto.
lá do outro foi o Clarencio, né, que mais aparecia, que mais dava o direcionamento. Quem observar o nobre serviço de um Aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Você vê, não é fácil. Nós somos, né? Talvez não tenha necessidade de ter uma outra existência, de uma outra civilização, com 2% a mais, geneticamente falando, né? Mas para a espiritualidade é muito difícil também, e nós estamos a esse caminho de aprendizagem, também é muito difícil entender muitas coisas. Por que isto acontece comigo? Por que sempre aconteceu comigo? Por que eu perdi tal pessoa? Por que aconteceu isso? Sabe? A gente também se torna incrédulo, né? Cria dúvidas diante do perfeccionismo do divino. A gente consegue duvidar do que é perfeito, da natureza. Na falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade, e quem observar o nobre serviço do Aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é uma obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Ou seja, não é algo mecânico que você chama né? Você liga daqui para lá, né? Você liga o Aniceto, estou precisando disso, daquilo, todo, tal, manda aí para mim. Não é assim. Não é iFood. E a gente está acostumado a pedir e receber, né? E não é bem assim que funcionam as coisas. Claro, portanto, que para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável levar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem, olha só o que ele vai falar agora, né? Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalhos espirituais dos mensageiros do bem. Então, é uma semana que a gente vai estar estudando. Imagina, né? O que não acontece. Mensageiros do bem junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura do emissário consciente e benfeitor, o generoso em acênico. Aniceto, que é acênico, tá louco? Aniceto. Destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como às esferas dos astros distantes. E que só a transformação de ti mesmo, ou seja, a transformação moral, é que vai nos conduzir. Essa transformação moral, ela é o passaporte
para nós que garante o nosso acesso aos lugares do infinito, do universo. Do infinito, não, do universo. Então, se a gente procura a luz espiritual, né? Se a gente realmente se cansou dessa animalidade, se cansou dessa questão animal que nós temos como seres humanos, de julgar, de matar, de, né, fazer o mal para os outros, de planejar coisas erradas, né, coisas ruins. Naquele momento que a gente der atenção para a nossa transformação moral, é que nós vamos estar sendo conduzidos para a luz. Como as esferas dos astros distantes, a luz da espiritualidade superior te facultará acesso das fontes da vida divina. E, sobretudo, recordará que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filhos de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres. E o que seria esse inventário? Fazer, sabe, tudo aquilo que nós fizemos durante encarnados. Autocrítica, talvez. Porque a gente vai estar, como diz aqui, senso de filho de Deus, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. A gente olhar para o Senhor, no caso, como uma pessoa que não se dedicou, não fez o bem como deveríamos estar fazendo, né? Vai estar escrito lá. É o senso das nossas próprias realizações. E quando a gente for fazer esse inventário, como que vai estar ele, né? É por isso que ele fala também, né? Se tem um tempo, se nós temos um tempo de evoluir, o tempo é agora. O tempo é agora. Porque senão, quando a gente passar para outro estado, a gente vai estar levando culpas, né? E culpando também os outros. Eu não fiz isto por causa do outro. Eu não fiz aquilo por culpa do outro. Eu não evoluí porque, né? Culpando. Mas, na verdade, a gente não quer fazer esse inventário, né? Olhar para a nossa consciência, para fazer realmente uma transformação. Se nós temos que fazer a transformação de consciência, é agora. Como falou aqui, tem tudo hoje. Nós temos tudo hoje que talvez em 1944 não se tinha. Em 1860, né, quando foi escrito no período do Allan Kardec, também não se tinha todo esse conhecimento, essa estrutura espiritual, essas ferramentas, esses conteúdos ricos que nós encontramos hoje. Para quê? Não só para estudar, né? Eu li 50 mil livros. Ótimo que você leu. Mudou alguma coisa essa leitura que você fez? Se mudou, ótimo. Agora, se não mudou, ampliou a tua consciência, o que trouxe de bom para você que você mudou alguma coisa, porque foi direcionado? Então, essa ampliação de consciência direcionada para moral. Né? Emmanuel
Pedro de Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. E assim terminou hoje o prefácio, né? Eu acho que pelo prefácio a gente vai ver que tem nós vamos manter, na verdade, a continuidade desses momentos reflexivos de sexta-feira, né? E trazendo insights, né? E esses insights, para que a gente olhe para nós e olhar com responsabilidade, sabe? Porque, como ele disse no final aí, na hora de a gente fazer o nosso inventário, o que a gente vai escrever lá? A gente sabe que não pode mentir. A gente sabe que a gente não pode mentir. O quanto que nos evoluímos moralmente. Então, eu acho que esse prefácio já nos diz que uma mensagem, né, que realmente existe um trabalho a ser feito, né, de reconstrução, porque o passado ficou, vamos reconstruir. O passado, quando eu digo adolescentes, jovens, né, hoje estamos numa outra etapa. E também pensando que o espírito, ele, né, ele não morre, quem morre é a questão física. Então, vamos aproveitar aqui, numa próxima encarnação, a gente esteja bem mais elevados. Mas, para isso, temos que arregaçar as mangas e trabalhar a nossa consciência, a nossa moral. E é o que estamos fazendo, né? Eu acho que a cada sexta-feira, isso está sendo construído, está sendo ampliada a nossa moral, a nossa consciência, e tenho certeza que a gente vai estar muito mais preparados na hora da passagem. E também para continuar trabalhando do outro lado, né? Não é porque a gente vai passar e vai dormir, não, vamos passar e continuar trabalhando. Então, só que com mais, né, maiores conhecimentos, para poder estar fazendo o nosso trabalho de edificação, exatamente, Silma. É um trabalho de edificação constante. Alguém quer comentar? Eu gostaria, nós temos um tempinho bom hoje, então quem quiser comentar alguma coisa, seria legal. Pode, por favor, Silma, pode falar. Eu acho que com essa introdução ficou bem claro, na verdade, alguns pontos de que esse segundo livro, né, Os Mensageiros, é um degrau acima. A gente já achou que estava entendendo alguma coisa do livro Nosso Lar, né? Porque, nossa, agora já sei, o desapego, o umbral, e quando eu volto, então tem que ser um ser de luz, alecrim dourado e tal, né? É realmente uma maravilhosa introdução, mas é um degrau um pouco mais elevado, né? Como tudo que André Luiz fez e faz, acho. Só com essa introdução a gente vai ver que agora a coisa está mais... Estamos entrando na adolescência, né? A gente saiu da infância, estamos na pré-adolescência, vamos dizer assim. Porque é chamada, né? A gente sabe como é que vai ser, a tomada da consciência. A importância da consciência da reforma íntima. E a estrutura disciplinar que é feita do plano espiritual. Né? A gente brinca com a história do André Luiz, do Emmanuel, né? Disciplina.
é muito mais do que 3 palavras, né? Repetidas, né? Que uma palavra repetida. Eu acho que é a tomada da consciência moral, espiritual e intelectual. Por isso que ele fala, acho que 3. Exato. É uma excelente viagem que vamos começar hoje. Começamos até hoje. Muito o que analisar e estudar. É a impressão que eu tive. Com certeza, Silma. E assim, ela é tão profunda, esse chamado, né? É tão profundo, que hoje, quando eu comecei a estudar, foi logo cedo, que é quase até umas 3 horas da tarde, tinha momentos que eu me emocionava, porque eu falava, nossa, o quanto, criando expectativa já daquilo que está por vir, sabe? Capítulo a capítulo. Porque para mim foi muito rico só o prefácio, né? Essa analogia do chimpanzé, gente, me trouxe tanta, né? Me fez viajar. Porque eu acho que a gente também se emociona, né? Eu também me emociono, estava até comentando outro dia com o Eduardo, mas é porque a gente está tendo a alegria do conhecimento. Uhum. Né? E essa alegria nos traz uma boa emoção, né? Exato. Entender que tem muito ainda o que conhecer, né? Não podemos ter a prepotência de achar que sabemos, não sabemos nada mesmo, senão a gente não estaria nesse planeta, né? Mas quanto mais a gente vai se aprofundando e a gente tem essa oportunidade, isso é uma alegria muito grande, né? E essa emoção também acho que vem daí. Essa questão do chimpanzé foi brilhante. Essa analogia foi o ápice. É porque a gente acha que chega lá, no salto, já sou salto. Sei tudo. Batendo no peito, eu sou espírita, sei tudo. Eu estudei a obra inteira da André Luiz, eu sei tudo, tá? Vi tudo já. Nossa, eu e Chico, ó, estamos juntos. E não é isso, né? Aí você sabe que, vou colocar rapidamente um caso que eu tive uma experiência com um certo centro que eu trabalhei, há uns anos atrás, tinha uma senhora muito simpática, muito prestativa, e ela fazia coordenação dos assistidos, né? Só que tinha um conhecimento muito grande. E ela, de repente, eu encontrei com ela acho que 3 vezes. Então, cada vez eu cheguei lá, e todo mundo super consternado, ela fez a passagem, não tinha nenhuma doença, mas foi um quadro fulminante, e ela desencarnou, e foi assim, ela estava saindo, ela abriu a porta do elevador, o apartamento dela era 1 por andar. Então, estou contando esse detalhe para a gente entender o contexto. Ela ficou com o pé preso, ela caiu, quase que todo o corpo no hall da casa dela, mas o pé segurando o elevador. Né? O elevador ia, e ninguém, nossa, parou em tal andar, que estranho, né? Aí o pessoal subiu pelo elevador de serviço, não sei o que, chegou lá, ela estava já morta, né? Ela já tinha passado. E aí foi um choque, porque uma pessoa assim que você falou a semana passada e nessa semana a pessoa não está mais, né? Sempre é um choque para todo mundo. E é uma pessoa que tinha bastante conhecimento. Bom, os anos se passaram e uma vez durante o trabalho de reunião mediúnica foi dada passividade, uma colega deu, e ela veio agradecer as vibrações e ela contou como é que foi a chegada. Ela se sentia absolutamente perdida. Ela não sabia o que tinha acontecido, onde ela estava. Ela ficou num período de muito sofrimento, de contestação. E ela vai narrando um monte de coisa. Depois ela foi assistida tal, e estava já no momento de tratamento. Mas você veja, você não espera isso de um espírita, né? De um espírita praticante, né? E ela não havia... a teoria tudo bem, mas a prática de estar se preparando para aquela passagem, né? Para a passagem que todos nós vamos passar, lógico, também. Então ela ficou muito angustiada. Então, quanto mais a gente sabe, eu coloquei hoje no meu grupo, né? Olha, o conhecimento nunca ocupa espaço. Porque conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai ver que tem muita coisa para estudar, né? E que não é só estudar, é entender. E não é só entender, é praticar, né? Que é aí que vem a coisa difícil.
E eu acho que esse livro vai mostrar para a gente a cada capítulo muito disso. Pois é. Dá vontade como se fala, de fazer 2 capítulos por sexta-feira para a gente correr mais, né? Para a gente, né? Dá vontade. Eu falei, puta, eu estava pensando isso hoje. Eu falei, pô, será que dá tempo de fazer? Eu falei, não, vai ficar muito corrido. Eu falei, não quero correr, né? Vamos fazer, mas que dá vontade para a gente, né, absorver, porque, poxa, são 15 horas, 16 horas, as pessoas são 16 anos, não chego lá, talvez, entendeu? Eu paro na metade, não vou entender, só até a metade não dá, não? Eduarda. Esse caso que a Silma contou, eu vi hoje, inclusive, uma entrevista do Clodovil com a Marília Gabriela. E nessa entrevista, ele falou que quando a mãe dele desencarnou, a mãe do Clodovil, ele ficou muito sem chão. Ele ficou assim muito, sem saber o que fazer. E aí, então, ele foi até Uberaba para falar com o Chico Xavier, porque falou assim, a gente acha que conhece gente boa, mas o homem bom era aquele homem. O homem bom é Chico que tá lá, que eu acho que na época ele ainda estava até vivo, né? E aí, então, ele falou que chegou muito cedo, ele falou assim, eu não fui lá como um artista, eu fui lá como um ser humano, uma pessoa que estava em busca de notícias do lado de lá. E aí ele chegou muito cedo, né? Ele estava assim meio disfarçado, ele enfrentou fila com todo mundo, mas chegou um momento que as pessoas reconheceram ele e colocaram ele para o início da fila. E ele ficou assim extremamente sem graça por ter sido levado para o início da fila. E quando chegou lá, né, conversou com o Chico, participou da reunião. E daí o Chico chegou para ele e falou assim, mas meu filho, o que você está procurando aqui? E aí o Clodovil chegou e falou assim, Chico, eu quero notícias da minha mãe. Eu estou muito sem chão, eu estou muito desestabilizado, eu quero saber como que ela tá, eu quero ter notícias da minha mãe. Aí ele chegou e falou assim pro Clodovil, meu filho, até ela ainda está desestabilizada, ela só morreu tem um mês. Ele não tinha falado para ele quanto tempo que ela tinha morrido. Ela só morreu há um mês, nem ela sabe onde ela está ainda. E assim, a gente não tem um telefone, sabe, para ligar para lá para pedir notícias, né? A notícia tem que vir até a gente. Então é justamente o contato, né? E há um momento desse desprendimento e um momento do nosso espírito entender o que está acontecendo, que é um choque, né? É um nascimento. Assim como o neném chora, fica perdido quando sai de dentro da barriga da mãe, dentro, né, da limitação dele ainda como um ser crescente, nós, na passagem, é uma vibração diferente, né? Uma atmosfera diferente em que nós teremos que nos adaptar. Então, eu achei muito interessante essa colocação do Chico. A gente não tem um telefone para ficar falando de lá para cá pedindo notícias, né? O telefone só recebe chamada, né? Não faz chamada. E esse livro como um degrauzão que a gente vai subir, e como a Silma falou, é um processo de... A gente vai perceber na série de André Luiz a própria evolução espiritual de André Luiz. Como ele chegou agora nesse livro, que ele já vai ter um entendimento melhor, né? Nos próximos livros, né, temos livros para frente que são verdadeiras obras científicas, né, que a gente vai ter que parar, sentar, talvez não dê para ser um capítulo, né,
por aula, por dia. Talvez a gente tenha que fazer o capítulo em mais dias para a gente poder destrinchar mais aprofundadamente. Mas essa evolução é André Luiz nos mostrando, né, o que ele viveu naquela época. Porque vamos lembrar, hoje em dia já mudou, né? Lá também já evoluiu. Lá também evoluiu. 81 anos passaram, né? Lá. Aqui. E lá, né, a evolução é muito mais rápida, né? É engraçado, você falou um negócio que, Eduardo, que me trouxe uma lembrança. Uma das minhas formações, que é o trainer em PNL, ou como treinador, ou como palestrante, né, que dão essa dica. Quando você está lá na frente, no palco, e você quer que as pessoas se conectem com você, é só você contar uma história, logicamente tua, real, onde você vai estar passando as emoções para as pessoas, e aí as pessoas falam, nossa, olha só, e vão se conectando, né? Emocionalmente, sentimentalmente. E aí, aqui, o André Luiz, ele faz a mesma coisa com a gente. Ele vai contando a história dele, e a gente vai se conectando, e cada vez que mais, sabendo, né, o que está acontecendo com ele. E só que a história dele, né, como qualquer história de qualquer palestrante, ele expande né, a nossa mente para ir buscar algo que se pareça, que nos toca, né, também, né? Então, acho que por isso que também a gente se amarra cada vez mais, né, na história do André Luiz, porque, de uma maneira ou de outra, tudo que ele fala faz parte da nossa vida, em algum momento nos passamos, vamos passar, tal, aquela coisa, né? Então, acho que é interessante, me caiu essa ficha agora que a Eduardo falou uma palavra, uma frase, que eu falei, poxa vida, é exatamente a mesma coisa. Ele está contando a história dele, assim como pedem para nós, quando estamos fazendo uma palestra, fazendo um treinamento, conta uma história tua, que aí as pessoas, né, se conectam com você, né, se conectam, e aquilo que está fazendo o André, né, faz com que a gente se conecte com ele, a gente viva o que ele está vivendo. Ele está passando junto com ele as coisas, né? E com isso estamos aprendendo. Ele traz uma evolução, tanta naturalidade dele, que a gente mergulha, sem ostentação, né? Exato. Ele vai falando os erros, mas ele não vai falar, porque eu era pegada. Não, ele senta o café e vai, como se estivesse na nossa sala, né? E, claro que na minha sala tinha que ter café, né, Eduardo? Mas ele vai contando essas coisas, assim, e a gente... a didática é fenomenal, né? Porque eu particularmente, gosto muito do Leon Denis, mas é complexo. É inteligentíssimo, é um espírito elevado, mas você tem que ser gente grande, né? Você vai sentar e tentar entender, né? E André Luiz tem essa coisa que é muito do espírito, né? De nos envolver de tal forma, né? Deve ser um mestre nessa arte, né? E da gente falar, eu me identifico com ele, eu também sou assim, que vergonha que eu já fiz isso, mas ele vai explicando de uma maneira que a gente, além dessa técnica, evidentemente, mas eu acho que é muito, não sei, me passa muito que ele é assim, né? Sim. Ele é assim, né? É que é aquela coisa, muitas vezes a gente, aquilo que está lá atrás, e nesse caso com o André, não é uma técnica, não só técnica, é sentimento. Hoje a gente percebe, né, no decorrer da vida, a gente percebe que quando você faz isso, as pessoas se conectam e usa como uma ferramenta, né? Mas é coisa da vida das pessoas que, né, identificaram isso e levam para dentro do serviço, né, da profissão, né? Mas, Eduardo, você queria falar alguma coisa? Eu vi teu nome subindo aqui. Eu coloquei no chat, né, que o André Luiz, ele está se mostrando
na sua humanidade, se mostra humano e em construção. Então, ele mostra a humanidade dele, as falhas, os sentimentos primitivos, inclusive, principalmente no primeiro livro, que no segundo a gente não sabe ainda, mas que ele assim, em construção. Tanto é que quando ele ganhou aquele título de cidadão de nosso lar, ou seja, ele conseguiu se desprender daquelas emoções presentes à nossa atmosfera terrestre, né? Essas emoções ainda pequenas, e se desprendeu disso e amou o próximo, né? Como filho de Deus, o próximo como ele. Então, já não era mais Zélia, minha esposa, minha viúva, e o Ernesto não estava tomando o lugar dele, né? Na verdade, agora ele estava cuidando do Ernesto como se fosse o irmão, a Zélia como uma irmã. Então, ele está em construção. Foi um passo muito grande para ele, uma evolução muito grande para ele também, esse processo de aprendizado. Então, o que eu coloquei ali escrito era humanidade, né? Humano e em construção, se mostrando humano e em construção. E agora também, imagina só, uma semana de aprendizagem a gente vai ter nesse livro, né? Uma semana a passagem durante uma semana de trabalho. Olha o quanto que a gente vai aprender com uma semana de trabalho de espiritualidade. Uma compilação assim, né? Muito bom, muito bom. Agora, o cuidado, né, que a espiritualidade tem, né? Essa questão de que o Chico psicografando, imagina só, a gente visse um quadro, né? O Chico psicografando, de um lado o Emmanuel, do outro lado André Luiz, Dr. Becerra de Menezes. Olha, te falar, viu? Fora de série. Todo o elenco do filme não, do livro. Né? Na última organização, né? Na última vistoria do livro, todos os personagens ali para né, acertar alguns passos, né, cortar algumas arestas que porventura tenham ficado, para colocar de uma forma mais clara e verdadeira possível para o nosso entendimento. Pois é. É um cuidado demais, né? É um cuidado muito grande. Mais alguém? Você falou em ler 2 capítulos por vez. Por sexta-feira, né? Então, tem dias que que você falou e passou meio assim, eu vou falar. Tem dias que a gente sente que daria para ler o 2º capítulo, mas não é todo dia, então, não sei, tem que ser de você ter essa sensibilidade e falar, dá para ler? Porque a maioria dos dias não dá para fazer o 2º capítulo, porque é tão cheio de coisa que você não conseguiria completar, vai? Mas tem dias que eu sinto que, poxa, ele podia dar um... É que sabe o que acontece? Eu vou te falar por que não dá. Porque tem vezes, pode ser um capítulo que a gente termina 1h10. O 2º capítulo demora 1h20, já foi. A gente já perde, entendeu? Já faz correndo. Eu não gosto de fazer sim, não dá certo. Não dá, porque é muito melhor a gente fazer esse bate-papo depois, porque traz mais reflexão para nós, entendeu? Sim, não, isso que eu falei, teria que ser de você. Tem dias que se você fosse ler o 2º, eu ia falar, a mensagem de hoje já chegou. E tem dias que para mim, eu não sei, gostaria que você seguisse, mas aí tem que ser de quem está
coordenando, né? Eu acho que eu gostaria, só porque quando eu falei isso, é muito mais para a gente, né, trazer esse conhecimento logo, entendeu? Essa sede de querer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas... A pressa, dizem que a pressa, pelo menos eu ouvi isso em alguns lugares aí, a pressa vem do diabo, que Deus criou o mundo muito tranquilamente, fez isso, depois pensou naquilo. Que quando você está com pressa, você atropela, bate o carro, xinga o outro. Se você sai mais cedo, não é que eu siga isso, mas... Não, eu gosto da honestidade, porque a gente fica parecendo assim que, ai, a boneca, que nada, é o lixo do lixo, não adianta não. É puro samba aqui. Não, é porque vocês falam muito em mudança, e eu acho que é assim, esses momentos que a gente se encontra, para mim, é uma pausa na loucura. Porque meu dia, às vezes, gira numa velocidade, não que eu faça nada importante, mas está sempre correndo atrás do rabo. E quando você para aqui, você fala, não, hoje tem um negócio, deixa eu dar uma sentadinha lá. É tipo assim, dá um... Parece que você vai refletir na gratidão, vai refletir... Poxa, tá bom. Não falo a palavra, mas... Não, você falou, como que não? Você acabou de falar, pô. Não falo a palavra, mas você age como... Então, chega no fim do dia, você fala, poxa, amanhã eu vou dar uma ligadinha como quem não quer nada, oi, tudo bem, como é que foi e tal, e melhorou de ontem, eu vou fazer meu papel de ser humano, né? Mas se não fosse a reflexão que, às vezes, você vai dormir quente, porque não tem essa reflexão, um minutinho que você para ali, a gente dá uma reflexão. Não é que eu vou mudar, porque vocês estão falando em mudança. Eu ainda estou muito, muito crua. O negócio entra, dá um refresco na alma, e depois, para você dar uma refletida e amanhã tentar ser um pouquinho diferente. Mas é por minutos, tá? Já é um começo, Beth, já é um começo. Nossa, eu tenho um gênio indomável, gente do céu. Eu falo, amanhã eu vou ser melhor nisso. Eu pego um ponto. Quando você vai ver amanhã, você atropelou do mesmo jeito, de uma outra forma. Você fala, meu Deus, eu não fiz aquilo exatamente, mas fiz... Mas, Beth, sabe que eu também sinto isso? Isso é espiritualidade, né? É uma patinação. Você fica... Um trabalho desse, a espiritualidade começa a nos preparar desde cedinho. Por isso que a gente senta, abaixa a poeira e Mas eu queria que o dia continuasse assim, com a poeira. Se eu sair daqui para encontrar, que nem eu desde de moço eu ia aquele encontro de jovens, aí ia visitar os asilos. O meu avô falava assim: chegou a santa, vamos ver quanto tempo dura. Era 1 hora, 2 horas eu ficava, porque você vinha da dor profunda você visita os asilos, as pessoas todas largadas, é gente sem família, é gente que não vai ver ninguém. Você toca uma canção, a pessoa quer te agarrar, porque achou que, poxa, é o mundo. Só que você não vai viver ali, né? Então, é aquele minutinho de... Então, você volta que nem a santa, Madre Teresa de Calcutá. Passam umas horas, você fala, meu Deus, quem sou eu? Mas é um alento. Eu acho assim, o nosso encontro aqui é top 10. Quando a gente fala de transformação, não é que a gente está... Né, a cada sexta-feira a gente transforma alguma coisa. Pelo menos a gente traz consciência daquilo que não estamos fazendo certo, entendeu? E aí é o passo a passo de você estar caminhando em direção a. Eu acho que o despertar desses encontros é o despertar de consciência, né? Assim. E aí, logicamente, cada um, não adianta, ninguém está aqui para julgar o que tem que ser feito ou não, porque cada um, a evolução individual de cada um, não adianta. A gente pode brincar, né, uma coisa ou outra, mas se a gente for levar a sério, quem sou eu para julgar a falta de evolução de alguém? Eu tenho que olhar para mim. Sim.
E a gente, com essa visão limitada que a gente tem da gente mesmo, tem horas que a gente se acha super... Nossa, Quem vai prestar conta lá em cima dos meus atos sou eu. Ah, sim. Isso você pode plantar o que quiser, que uma Então, hora... Se eu ficar olhando a grama do vizinho e não tomar conta da minha, não adianta. Eu tenho que olhar a minha grama, tenho que olhar para mim, ou seja, meu grau de evolução, né? A minha consciência, tenho que olhar para a minha consciência. Mas tem hora que, nem você falou aí, uma hora que a gente fica se perguntando por que eu passo 50 vezes pelo mesmo buraco. Tem a história do buraco, cair no buraco, né? Não sei se você já deve ter ouvido. Já sei qual que é. Tem hora que eu passo umas coisas, queria pular o buraco, contornar o buraco, ver o buraco, e fico me questionando, você fica se questionando, por que eu tenho que passar por isso de novo? E a explicação não vem, eu preciso de um psiquiatra, gente. Porque você fica pensando, por que eu tenho que passar por isso? E eu acho que todo mundo se questiona em algum momento por que eu tenho que passar por isso de novo? Se eu já passei lá atrás, já tomei uma atitude, você fica se perguntando, onde eu errei? Onde? E você não vem assim, talvez eu tenha que orar mais, né? Mas é uma pergunta assim que... Amanhã você vai estar lá, não vai? Eu espero, de manhã eu tenho... Não, à tarde eu estou falando. Então, eu vou tentar estar à tarde. Aqui Não, tentar não, se você tiver à tarde, se você não tentar, você não entra mais depois, tá? Não, velho, para, eu tenho que ver se eu consigo sair do hospital antes. Que? Você não quero nem saber, você se comprometeu. Não, amanhã meu irmão vai fazer cintilografia óssea, então é aquele negócio assim que você sabe que vai entrar e não sabe que hora vai sair, né? Tá certo, te perdoo, vai. Você é... Beleza. Mais alguém, gente? Edu? Sim. Nada a ver, mas tudo a ver, tá? A psicografia que foi colocada, uma delas que foi colocada no grupo, sim, tem muito a ver com o final do inventário aqui, que foi falado. Ah, é? Eu não Sim. lembro qual que é, eu só vi, mas não ligo, não lembro. Você pode ler? Tá fácil de ler para você ou eu leio aqui? Deixa eu ver. É aquela tomada de consciência, quando a pessoa chega do lado de lá e fala, por que eu não fiz assim? No final, ele pede até perdão. Tá. Lembrou? Lembrei, não lembrei, sim. Então, é bem isso, né? Quando eu li essa última parte aqui, me veio direto aquela psicografia que foi colocada nos grupos hoje, né? Que é bem isso, é aquela reflexão que vem lá no final, que a gente tenta melhorar a vida toda, mas não consegue, mas tem uma hora que a ficha cai, e foi o momento dele, e ali ele pede perdão, né? Isso. Isso, é bem isso. Eu vou ler aqui, tá? Tudo bem? Só para quem não está, tem gente que não está aqui no centro. Bom, essas cartas são psicografadas toda quinta-feira, tem umas 4 por quinta-feira, mais ou menos, para Eló, tá? Então, essa daqui fala assim: estou catando os cacos espalhados pelo meu caminho. Cada um, uma experiência, um aprendizado. Uma caminhada difícil de entender o que realmente vivi. Se fui uma pessoa boa ou ruim, não sei. Fui desonesto para com meus familiares. Fazia coisas que agora a culpa me corrói. Era muito arrogante. Não tinha noção da minha ignorância. Agora, na situação que me encontro, todo destruído por dentro e por fora. Os pensamentos me devoram. Cada momento que se desenrola em imagem e acontecimentos tristes que vivi e fiz outros viver. Sinto muito.
peço perdão e agradeço aos mentores desta casa por ter me dado essa oportunidade. Meu pedido de perdão é a luz que tanto procuro. Voltarei em breve. Simão de Itaúna. É bem isso mesmo, né? É bem isso. Bem isso mesmo. Então vamos melhorar, né? Com certeza. É o momento, é o nosso momento, é a nossa oportunidade, que é tão maravilhosa a oportunidade que nós estamos tendo. Essas reuniões de sexta-feira dizem tanto para mim, assim, há 1 ano e meio, 2 anos estamos juntos. É tão assim, edificante, né, como você falou, Silma, que não tem jeito, viu, Elizabeth, não tem jeito, Beth, é certeza absoluta, talvez você não perceba ainda, mas que houve uma transformação em você, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos. Absolutamente teve isso daí. Só de você pensar, parar para pensar, para trazer uma reflexão, já é evolução isso daí. Tá? Sabe o que mais me arrepia, Eduardo? Uhum. Vocês perceberam essa psicografia na quinta e eu recebi uma extremamente parecida na terça-feira. O mesmo contexto, de evolução. Então, os grupos, eles não se aproximam à toa, né? Não. Acho que a gente aqui e eles lá estão... É muito parecido, muito parecido. Lembra aquela questão das teias, de rede, aquela rede? É a formação, né? Por isso a gente está conectado. A gente está conectado. Essa rede se amplia. Aquilo que eu falei também naquele capítulo, que foi o último, né? A nossa rede está se ampliando cada vez mais. Não falei isso na reunião, né, de sábado, né? Se não me engano. A nossa rede se amplia com cada um de nós, né? Que cada um traz a sua rede. Os espíritos afins, né? As famílias espirituais. Né? É lindo, é lindo. Lindo mesmo. Silma, vai, faz um encerramento, então. Você pode falar aqui. Eu fui dar um palpite, Eduarda. Olha a situação, mas vamos lá. Então, eu convido a todos a fechar os olhos, agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, sempre nos dando todo o apoio e a sustentação necessária, apoiando os nossos professores, os coordenadores do centro, os instrutores pessoais, para mais uma noite onde abrimos um pouquinho além a porta do conhecimento. Que tenhamos no final de semana com muita proteção e saúde e que tenhamos a vontade de não parar de aprender. Agradecemos à espiritualidade amiga, aos benfeitores da luz. Pedimos licença para finalizar o trabalho de hoje. Oração a Maria. Ave Maria, cheia sois de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu quero agradecer não só a vocês, né, porque eu acho que aquilo que eu falo, nós todos aqui estamos no mesmo caminho evolutivo, mas que continuemos nos fortalecendo nessas sextas-feiras de aprendizado, porque vai fazer a diferença para nós, com certeza absoluta. No momento certo vai fazer a diferença. E também eu quero agradecer a presença desses amigos espirituais que nos acompanharam hoje, que trouxeram também os mentores espirituais mais evoluídos, trouxeram outros espíritos para ouvirem essas palestras de hoje, o nosso encontro de hoje, nosso estudo de hoje.
e agradecer pela presença e pela confiança que tem no nosso estudo. Então, nós estamos levando esse estudo não só para nós aqui, estamos levando também para o além. Então, agradecer também a presença deles, né, de cada um que trouxe uma equipe para ouvir essa nossa palestra de hoje, nosso estudo de hoje, nosso encontro. E assim, agradeço também a vocês e uma ótima sexta-feira, bom final de semana com muito frio, muita cama, né? Muita cama. Tchau, gente. Tudo de bom aí. Boa noite a todos. Até amanhã, para o pessoal. Boa noite. Luiz, até amanhã, Luiz. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.